Olá, boa noite a todos, a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, 16 de abril, estamos aqui para podermos falar sobre constelação familiar e quais os benefícios para os nossos filhos, né? Quais os benefícios de nós conhecermos a constelação familiar e colocarmos essa constelação, né, em prática dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com os nossos filhos, tá bom? Eu tenho uma convidada super especial, uma convidada muito querida, que é a Oslânia, que eu tive um privilégio de conhecer um pouquinho do trabalho dela, e aí eu a convidei para essa live, para que ela pudesse, né, até para matar a minha curiosidade, né, apesar de eu ser psicopedagoga, mas não conheço nada sobre a constelação, nem mitos eu sabia sobre a constelação, né, quando eu fui ler durante essa semana um pouquinho sobre a constelação, eu vi falando que algumas pessoas acham que a constelação tem a ver com espiritismo, com místicas, coisas místicas. Nem isso eu nunca tinha ouvido falar. Então vai ser ótimo porque a Osana vai estar aqui, né, como professora, para poder explanar pra gente aí direitinho. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Aí. Oi, Oslânia, você tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir direitinho aí? Tá tudo ok com o som, com a imagem? Elaine, boa noite, seja muito bem-vinda. Coloca um joinha aí pra mim, que aí eu já vou te chamar, que a gente já começa. Eu sei que a Oslânia, ela é muito ocupada. E ela arrumou um tempinho na agenda dela para dividir comigo seus conhecimentos, dividir conosco, né? Esses conhecimentos. Ah, então ela já tá aqui. Tava te aguardando eu te chamar, mas aí você pediu para participar melhor ainda. Já adianto o meu trabalho aqui. Agora você tem que aceitar, Yoslânia. Aperta aí aceitar. Participar. Tá aguardando você aceitar agora. Tá aparecendo aqui para mim assim. Deu algum probleminha aí, Oslânia? Fala aí para mim. Uai, eu cliquei aqui de novo para você participar. Deixa eu te chamar. Ah, apareceu. Deu certo. Não aparecia para mim nada. Estranho, né? Mas que bom que deu certo agora, né? Ai, que bom. Deixa eu colocar, antes da minha presença, deixa eu colocar lá no grupo para as pessoas mandar que a gente está ao vivo. Pode colocar. Enquanto Ai, deixa eu isso, colocar eu vou o nome. vou fixar aqui o tema da live. Ótimo. Aí eu vou enviar aqui no meus grupos, tá? Tá? Pessoal, vocês estão entrando, convida as amigas, tá? Já já eu me apresento para vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu enviar aqui. Para os filhos. Deixa eu fixar aqui agora. Fixar. Pronto. Eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar outro comentário aqui. Oslânia. Professor. Eu vou pôr seu IG, que eu acho bom. Que as pessoas começam a perguntar na live, né? Durante a live. Oslânia.
É Oslânia. Ah, como é que é mesmo? Seu IG? Oslânia, underline, Aham. Constelação Familiar. Lacão familiar. Isso. Vamos ver se eu consigo. Ah, ele aparece aqui. Deixa eu ver. Ah, dá sim. Que ótimo. Ah, na verdade, trocou um pelo outro. Como? Que foi? Trocou. Na hora que eu coloquei o seu IG, desfixou o que eu tinha colocado o tema da live. Ah, tá. Então, eu retornei para o tema da live, que eu acho que é o mais importante agora, né? Uhum. Aí, durante a Tá live, se as joia. pessoas perguntarem, a gente fala. Uhum. Tá Oslânia, joia. eu vou me apresentar primeiro, porque eu acho que vai vir gente também do seu IG, né? E aí, depois você se apresenta. Vamos fazer assim? Uhum. Então, tá. Meu nome é Catiane Castro, eu trabalho como psicopedagoga. Eu tenho 23 anos de experiência na educação, já trabalhei como professora também durante 15 anos. E após os 15 anos de escola, eu comecei a trabalhar como psicopedagoga na parte clínica. Então, hoje, né, eu me mudei me mudei essa semana. Então, eu só estou fazendo atendimentos online e seguindo a minha vida aqui no Instagram, né? Buscando meu lugar ao sol aqui. E eu tenho 3 filhos, né? Uma menina de 15 anos, um menino de 12 e veio a minha rapinha, que é o Miguel, de 1 ano e 9 meses, que me trouxe o olhar para a estimulação cognitiva para bebês, para crianças desde o nascimento. Porque, infelizmente, no Brasil, né, a nossa cultura é que a estimulação cognitiva ela é feita desde o momento que a criança entra na escola. Que em casa a gente não precisa trabalhar as funções cognitivas, né? A gente não precisa estimular os nossos filhos cognitivamente, somente emocionalmente, fisicamente, né? Com os cuidados e tal. Mas aí, com o nascimento do Miguel, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer algo novo, né? Eu tenho que, com a minha missão agora, que Deus me proporcionou de novo, ser mãe de novo, então eu quero levar essa minha missão para o mundo. Então, é isso que eu tenho feito através dos estímulos que eu tenho oferecido para o Miguel. Eu tenho trabalhado isso, né? E né, eu já estou prestando mentoria já para casais em relação a esses estímulos. E agora, no mês que vem, agora no mês de maio, vou lançar um curso para bebês e crianças de 0 a 3 anos, ensinando os pais a importância de realizar essa estimulação desde o nascimento, né? Principalmente a estimulação precoce para aquelas crianças que já vão ter um diagnóstico de transtorno. Né? Então, eu falo Uhum. sobre o autismo, também sobre o TDAH, porque eu tenho uma filha com TDAH e TOD, né? Então, a gente passa aqui na pele a questão do transtorno, né? A gente vive aqui intensamente a questão do TDAH, a questão do TOD. E, infelizmente, a minha filha foi diagnosticada tardiamente e eu não desejo isso para ninguém, porque eu acho que a estimulação precoce ela é a chave, né, para a criança ela se desenvolver perante os transtornos. Então, como eu falo para mães, né, como o meu objetivo é esse, de orientar as mamães para que elas possam se relacionar no seu dia a dia, né, através de estímulos positivos. Né? Quando eu te conheci, eu falei, meu Deus, eu acho que a constelação familiar ela pode acrescentar muito para as famílias, né? Para as mães lidarem com os filhos. Então, eu queria que você se apresentasse e logo depois a gente começasse, né? Você falando sobre a constelação familiar, o que é e etc. Obrigada, Catiane, pelo convite. Obrigada, pessoal, por estarem aqui, todo mundo. E eu achei interessante a fala dela, que ela começou a ter esse olhar
por causa dos filhos. E eu me tornei consteladora também por causa do filho, que meu filho também é Todd. Olha só a coincidência. Não sabia! Então, assim, é sempre as mães, né, indo atrás, né? Eu vou explicar para vocês como que a constelação pode ajudar o filho com TDAH e com TOD. Foi até bom você comentar isso aí, tá? Que a gente vai nesse rumo. E seu filho gente, tem eu quero quantos anos hoje? 9. Ah, tá. Hoje ele tem 9. Tá. Bem mais calmo agora. Tá. Então, pessoal, eu sou Oslânia. Eu sou Oslane Alves, eu sou professora há mais de 20 anos, sou professora universitária e também eu sou consteladora. O que me fez olhar para a constelação familiar foi justamente o meu filho, né, que foi diagnosticado como TOD, e ele teve uma causa, né, porque ele é gêmeo, o irmãozinho dele faleceu, eu também entrei numa depressão terrível, não conseguia olhar para ele. Então, foi muitas coisas que foi juntando, sabe? Quando eu entrei na constelação. Então, quando eu entrei na constelação, quando eu conheci, né, essa ferramenta, eu estava em depressão, eu tinha fibromialgia, que meu corpo todo doía, e eu tinha meu filho com diagnóstico de TOD. Então, assim, quando eu conheci a constelação, que eu conselhei, que foi colocando as coisas no lugar, eu fui me curando, curou minha fibromialgia, curou minha depressão, e meu filho melhorou bastante, e também eu já consigo lidar com ele, tá? Então ele já está assim, bem mais leve o caso. Então eu quero explicar para você o que é a constelação. Então daí você fala assim, nossa, a constelação tirou a fibromialgia dela, sim. Mas não é assim com a mão, não, tá? Então não é uma mágica, não. Eu vou explicar para vocês. Então, o que é... Deixa eu colocar mais luz aqui. Aqui, isso, tá. Então, o que é a constelação familiar? E como que a constelação familiar pode nos ajudar a nossa família, ajudar os nossos filhos? A constelação familiar, ela é uma técnica. Ela é um método. Tá? Ela é um método que vai diagnosticar movimentos inconscientes da nossa vida. Sabe aqueles movimentos inconscientes que travam a nossa vida, que causam conflitos familiares? Às vezes a gente não consegue resolver porque a gente não sabe o que é. Então, quando aquilo vem à luz, algo na nossa alma, acontece um movimento de cura na nossa alma, inicia um movimento de cura e as coisas começam a ficar no lugar. Só que nesse movimento de cura, a gente precisa ter uma postura também, que é a forma como a gente age, que eu vou explicar para vocês também. Então, a constelação ela é um método, então você faz a terapia, né, que é uma sessão só é o suficiente, não é que nem terapia do psicólogo, que você vai fazendo várias sessões, você faz uma sessão, vai diagnosticar aquilo, vai iniciar um movimento de cura e você vai seguindo aquela postura que o constelador vai te orientar. Tá? Então, essa é a constelação familiar. Então, a gente estuda muito para ser constelador. Tem um barulho aí? Será que é aí com você? Porque eu tô sem o fone. Você está escutando? Tô. Será que é o seu? Eu não sei se é o meu. Eu acho meu que é não. o seu. É uma coisinha rangindo, não é? É. Mas está muito leve. Tá bem leve. Então tá. Eu não não tá sei. atrapalhando, não. Tá. Aí, então, como que a constelação familiar te ajuda? Fazendo a terapia e também conhecendo a filosofia sistêmica que está por trás da constelação. Porque quando a gente faz a constelação, existe uma filosofia, existe uma teoria ali para entender a constelação, tá? E o que é essa filosofia? Essa filosofia sistêmica observada por Bert Hellinger. Ele observou isso na natureza. Ele observou 3 leis sistêmicas que norteiam a nossa vida. Quais são as 3 leis sistêmicas? Você já deve ter ouvido falar delas. Que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Quando essas leis estão em ordem, a nossa vida flui, a gente tem leveza. Quando a gente transgride uma dessas leis, a nossa vida fica meio que empacada, é onde a gente tem os conflitos, tá?
Então, eu Uhum. vou explicar para vocês que leis são essas. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem colocar aí nas perguntas, nos comentários, tá? Tá. Primeira lei, pertencimento. O que que diz essa lei? Ela diz que todos pertencem. Diz que todas as pessoas têm o direito de pertencer, certo? Isso significa que quando a gente perde um filho, por exemplo, tem um aborto, até falei disso na quarta-feira passada na live. Quando a gente perde um filho, a gente precisa incluir esse filho aqui no coração. Porque se a gente não inclui esse filho, a gente fica olhando para a morte, né? Olhando para essa criança, não olha para os outros filhos. E também, uma criança, um dos irmãozinhos pode ficar identificado com aquele irmão, porque aquele irmão está excluído, tá? Então, eu estou falando da lei do pertencimento já voltado para o nosso assunto, tá? Então, imagine aqui, teve um aborto, ou então uma criança... Vou colocar meu exemplo, porque foi por causa disso que eu fui para a constelação. Tá. Eu tive uma gestação gemelar. Meus 2 filhos nasceram. Um faleceu com 12 horas de nascido. O outro ficou na vida. Eu não falava, durante 4 anos da minha vida, eu não falava no Rafael que faleceu. Por quê? Porque doía em mim, porque eu achava que se falasse todo mundo ia sofrer, que nem eu estava sofrendo, eu não falava. O que que eu fiz? Eu excluí, certo? Porque não estava aqui no meu coração, eu não Colocou aceitava falar. debaixo do tapete, né? Isso, exato. Aí o que que acontece? Ele estava excluído. O meu filho, o Felipe, que é irmão gêmeo, e o gêmeo já tem uma relação muito forte. A relação entre gêmeos, Bert Hellinger fala que é mais forte que entre mãe e filho, tá? Então, olha só o que que eu fiz, tentando proteger o menino. Quando o Felipe... Então, o Felipe sempre teve um temperamento, assim, de desafio, de TOD, aquela criança. A criança que tem TOD, a criança que tem TDAH, na constelação, a gente diz que ela tá olhando para os excluídos. A criança olha para onde os pais não conseguem olhar, para onde a mãe não consegue olhar. Por exemplo, eu não consegui olhar para o meu filho que eu tinha perdido. Eu não conseguia nem falar no assunto. Uhum. Entende? É um assunto proibido na minha casa. Então, quem olha, um filho, um irmão, ele olha para onde a gente não consegue olhar. Qual é o sintoma de uma criança que está olhando para alguém excluído? É aquela criança que é diagnosticada com TOD, que faz tudo para chamar a atenção dos pais. É aquela criança que na escola faz tudo para ser mandado para a secretaria, para orientação, né? Que agora chama orientação. É uma forma dela ser vista, entendeu? Falar assim, olha para mim, tem alguém excluído da família. Entendeu? Então, é o comportamento da criança que está conectada com alguém excluído. Tá? Então, o que que a mãe tem que fazer? Tem que incluir o filho, olhar para ele, para o filho que ela perdeu, ou para o aborto, porque aborto, se for uma célula, gente, já é considerado aborto, é considerado filho, e tem uma dinâmica parecida, tá? Praticamente igual. Quando o aborto é mais para o final da gestação, a mãe já teve mais vínculo com a criança, então é mais forte isso. Mas o aborto espontâneo, que às vezes a mãe nem sabe que teve, também pode causar isso. Entende? Então, é olhar para a criança e incluir. Como que eu fiz isso? Primeiro, eu precisei da ajuda da constelação, eu não consegui sozinha. Eu fiz a terapia da constelação, e comecei a olhar para o meu filho, a incluir. Isso aqui foi aliviando aqui dentro, eu fui me sentindo melhor. E, consequentemente, o Felipe, meu filho, também foi se sentindo melhor. Tá? O Felipe, por exemplo, ele tinha umas falas que criança não falava. Com 4 anos, 5 anos, ele falava, eu quero morrer, eu sou triste. Criança fala, eu quero brincar, eu quero andar de bicicleta. Nenhuma criança fala, eu quero morrer. Até porque querer morrer é um trem tão difícil, né? Pelo menos eu tinha tanto medo dessa palavra, né? Então, assim, era uma coisa que me assustava. Então, essa aí é a lei do pertencimento. O que que diz a lei do pertencimento? Que todas as pessoas pertencem. Todas precisam estar incluídas. Quando alguém está excluído, quando a gente exclui alguém, como eu fiz, mesmo na boa intenção, eu excluí, a vida dá um jeito de juntar.
Então vem um filho, fica conectado com aquele irmãozinho, para a mãe lembrar, para a mãe olhar para ela, incluir o filho. Entendeu? Porque quando eu vi o Felipe desse jeito, o que eu fiz? Fui buscar ajuda. Porque enquanto eu estava na depressão, naquele sofrimento ali, meu filho não tinha, estava praticamente normal, eu não busquei ajuda. Eu fui buscar ajuda quando ele manifestou. Sim. Entende? Então, essa é a lei do pertencimento. Agora, a lei da ordem. O que é a lei da ordem? Cada criança tem o seu lugar. Todo mundo tem o seu lugar de acordo com a ordem de nascimento. O primeiro filho é o primogênito. E a carga dele é mais pesada. O primogênito ele é mais responsável. Ele tem aquele quê de cuidar dos irmãos. Aí vem o irmãozinho caçula, que é vida boa, né? Que é só receber dos outros. Então, cada um tem o seu lugar. Vou mostrar para vocês aqui uma foto. Olha só, tá vendo esse pezinho aqui? Essa foto eu tirei da internet, não foi eu que criei, não. Tá vendo que tem um pé? Cada dedo tem o seu lugar. Azar do dedinho que tá no lugar difícil, tá? Mas ninguém quer trocar com ele. Então, nós também somos assim. Olha essa foto aqui dos irmãos. Dá um reflexo na luz, mas dá para observar aí que existe mais ou menos uns 7 irmãos aí, mais ou menos, tudo em fila. Isso aqui é uma foto antiga e é foto de irmão de verdade, viu, gente, que eu peguei na internet de uma família. É de verdade isso aqui. Então, cada um tem o seu lugar. Quando a gente tem um filho que a gente perdeu, que foi abortado, ou que morreu ao nascer, ou que não morreu depois, enfim, aquele filho pertence, como vocês viram, e aquele filho tem o seu lugar também. E aquele lugar precisa de ser respeitado. Porque senão, o irmão que vem depois da criança que morreu, que foi abortada, como que esse filho vai sentir? Eu não estou no meu lugar. Você entende? A criança tem aquela sensação de que não pertence, que não está no seu lugar, que é incompreendido. Por quê? Porque precisa olhar para aquele irmão que foi excluído. Vocês estão entendendo? Sim. Tá claro para vocês? Então, imagine aqui, vamos colocar o irmão, o primogênito que eu te falei, que ele é mais responsável. Quando um irmão que é primogênito não tem aquela responsabilidade como ele deveria, e o segundo filho assume aquilo que é aquele filho que olha para os outros irmãos, que é aquele irmão que olha, que tem aquele que é de primogênito. Gente, quem aqui estiver ouvindo isso e ocupa um lugar do primogênito, que é o segundo ou terceiro, vocês vão perceber, vocês podem buscar lá dentro de vocês que é muito pesado. Quando o irmão assume o papel do outro, é muito pesado. Eu fiz isso muitos anos. Meu irmão mais velho é de boa na vida, assim, tranquilão, e eu é que resolvia tudo, emocionalmente, fisicamente, tudo era eu. Então é pesado. Então quando a gente assume, fica no papel que não é nosso, é pesado e a gente ainda se sente incompreendida, tá? Por quê? Porque você é pesado para você ficar no papel que não é seu e as pessoas também não gostam, te incomoda com você ali tentando cuidar, porque não é o seu papel. Então você acaba causando conflito. E você se sente incompreendido. Então, isso é o que sente uma pessoa quando está fora do seu lugar. Lembrando que ordem, cada um tem o seu lugar certinho. Tá? Então, cada um tem o seu lugar. E o irmãozinho mais novo, caçulinha, a vida dele é boa. Por que a vida dele é boa? Como diz Beth, ele só recebe dos outros. Porque ele vai aprender, é como se os irmãos mais velhos fossem abrindo as portas e ele fosse passando, né? Então, quando ele for para a escola, os irmãozinhos dele já estão estudando, ele já chega lá, já conhece todo mundo, estou trazendo bem para a prática, assim, para a gente entender como é que a vida do irmão caçula é, ó, né? Ele já tem um monte de amigos, porque os amigos dos irmãos, ele começa a ser amigo dos irmãos mais velhos. Ele começa a sair mais cedo, quando ele está na adolescência, nas baladas, ele vai mais cedo, porque os irmãos já começaram. Ele tem mais brinquedo, porque junta os brinquedos do irmão, entenderam? Então, ele tem uma vida mais tranquila. E quando um irmão caçula começa a se meter na vida do irmão mais velho, dá muita confusão, dá muita briga em família. Por exemplo,
O irmão mais novo, ele quer ajudar o irmão mais velho. Mas aí depende da postura dele. O que é postura? Aquilo que você sente quando você diz alguma coisa, tá? Por exemplo, vamos imaginar que o seu irmão mais velho tem muita dificuldade com ferramenta, com internet, tá? E o irmão mais novo, geralmente é assim mesmo, né? Ele já tem mais facilidade, ele é um expert. Aí ele vai ensinar o irmão mais velho, ele é meio que debochado, assim, meio assim, que arrogante, fica com, sabe, a postura dele de querer ser melhor e maior que o irmão. Isso aí vai causar o quê? Desavença, conflito. Por quê? Se ele ajudar na postura, dá tudo certo. Ele pode ajudar o irmão mais velho? Pode, ele deve ajudar, mas na postura. Qual é a postura? De ser o menor, de ser o irmão caçula e ajudar com respeito, não se sentindo maior e melhor e mais fodão que o outro, que o irmão. Entende? Entendi. Então isso aí causa muitos conflitos em família. Quem está ouvindo, a gente deve estar pensando... Quem é caçula aí, né? Nas confusões que você já arrumou nessa vida, né? Quis ajudar alguém de coração e se meteu numa grande confusão. Quem nunca? Entende? Então, porque às vezes você está se metendo ali no lugar do irmão mais velho, tá? Então, falamos a lei do pertencimento e falamos na lei da ordem. A outra lei é a lei do equilíbrio, tá? Que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Diz o seguinte, quando a gente dá alguma coisa, a pessoa recebe com amor e devolve. Aí a gente dá, depois a pessoa recebe com amor e devolve. É uma balancinha o equilíbrio, tá? Mas eu não vou focar muito nessa lei, não. Eu vou focar mais na pertencimento e a ordem, que tem que haver mais com as crianças, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o lugar de todo mundo. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu ver aqui por causa da luz. Deixa eu virar assim um pouquinho. Vocês conseguem ver? Olha aqui. Aqui tem um casal. Uhum. Aí aqui tem duas linhas pontilhadas de amarelo, certo? Uhum. Atrás das linhas de pontilhado amarelo tá os pais do marido, os pais da esposa, certo? Aqui na frente estão os filhos. Agora eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Aqui atrás está o sistema de origem. O que é o sistema de origem? Seus pais. Tá? Seus pais e seus irmãos é o sistema de origem, aqui atrás. Então fica lá atrás. E aqui, os pais no caso aqui, né? A mulher, os pais da mulher e aqui os pais do homem. Quando a gente casa, a gente dá um passinho para frente. Tá vendo que a gente não fica no mesmo alinhamento? Tá no outro. Olha a linha amarela marcando. Então você está para frente, você não está junto com os pais. Porque você casou, constituiu família, você tem que ir um pouquinho para frente. Aí, olha a criança aqui. Agora eu quero que vocês parem aqui um pouquinho. Imagine aqui, ó. Quando a criança é pequena, ela está no mesmo alinhamento que os pais. Ela está antes do pontilhado. Por quê? Porque criança pequena fica perto dos pais. Os pais precisam olhar para essas crianças, cuidar dessas crianças. Quando vai ficando adolescente, vai indo para a vida, ele faz o quê? Ele distancia dos pais, tá? Então, vai distanciando dos pais. Para quê? Para constituir sua própria família. Você pode ver que esse tracinho vermelho aqui atrás é a sexualidade. A sexualidade surge na adolescência justamente para afastar os filhos dos pais, que é para os filhos caminhar para a vida e construir sua própria família. Então, existe um lugar da sogra, né, dos pais, existe o lugar do casal, o lugar dos filhos pequenos e o lugar dos filhos adultos. Isso é a ordem, é a lei da ordem. Então, quando a gente casa, a gente afasta um pouco dos pais, né? Porque a gente vai construir nossa própria família. Então, a gente pega um pouco dos ensinamentos que a gente trouxe da nossa família de origem. O marido também trouxe um pouco. A gente vai juntar isso aqui para
construir a nossa família. Então, a mulher abre mão de coisas da família dela, o marido abre mão de coisas da família dela para construir sua própria família, certo? Quando a mulher não abre, ou o homem quer que seja tudo do seu jeito, igual na sua família, está muito atrito entre o casal, tá? Porque a lei da natureza é o quê? Você traz um pouco do seu, ele traz um pouco do dele, e junto vocês vão decidir o que vocês vão levar adiante. Não dá para levar tudo, né? Então, aí vem os filhos. Os filhos pequenos vão ficar perto dos pais, porque os pais precisam olhar para esses filhos, tá? E é com a mãe que a criança aprende a alegria. É com a mãe que a criança, tanto o menino como a menina, tá? Vai aprender aquele aconchego da mãe, a felicidade de viver, a alegria de viver. E é com o pai que a Oslane, criança vai... Oi, Oslane, tá? Travou? parece que... Eu não sei se é a sua internet ou a minha tá travando. Eita, o que que Tá houve? travando um pouquinho. Teve uma pessoa que falou, caiu aqui. Tá tudo Ah, ok tá. agora, gente? Coloca um ok aí, por favor. Eu acho que tá ok, porque tem pessoas na live. Tá demorando para o pessoal ouvir e responder. A conexão não tá muito boa, não. Está Uai, bem aqui para gente. mim. Ah, tá ótimo, então. Pode continuar. Ah, tá Deve ter ótimo. voltado. Certo. Aham. Gente, vocês estão me entendendo? Tô falando rápido, que às vezes eu vou Sim. falando, vocês não Não, botam um tá dando balãozinho para aí. entender. Não. Tá. Então, às vezes, é a Eu primeira tô vez vendo que esse você assunto está agora. E achou eu tô maluco? conseguindo entender. Então, eu sou a sua direção. Gente, às vezes a gente acha isso muito doido, né? Mas, meu Deus do céu, quanta lei, quanta regra, quanta coisa. Mas depois que você começa a entender isso, e faz tanto sentido, e você se É. consegue se ver nessas leis transgredidas, você mesmo consegue se autoconstelar, entende? Uhum. Autoconstelar é isso. Quando você percebe, nessas falas mesmo, se você percebeu alguma coisa que você fez de errado, alguma ordem que você transgrediu, você já está se autoconstelando, você já percebe, tá? Uhum. Então, eu quero falar dessa figura aqui que eu mostrei para vocês, tá? Das gerações dos filhos, tá? Uhum. Filho, lembra que eu falei para vocês que com o pai a gente aprende autoconfiança? Eu acho que é a sua internet, tá, filha? Que deu uma rodadinha aí, ó, agora no seu rosto. Acho que é a sua internet. A sua tá rodando para mim já tem um tempão. Sério? Ai, a sua toda hora tá rodando. Gente do céu. Gente, Ô, ó, gente, se fala vocês não... aí. Qual internet que tá pior? Se é a minha? A Naira falou assim: a Oslânia está com a imagem boa. Ah, então tá Ai, meu bom. Deus, será que é a minha que tá ruim? Então vamos lá. Gente, ó, se vocês não Não, conseguirem, o depois a gente sinal tá repete essa live. Hã? Ah, a minha não parece que tá boa. É a dela. É, minha menina tá olhando aqui pra mim, ela tá achando que é a sua. Mas vamos continuar. Vai lá. Vamos continuar. Gente, qualquer coisa, vocês também podem escrever. A gente marca outra live, o negócio aqui. A gente gosta de falar, a gente é professora, e professora Ah, gosta. E ela tá falando que a minha o tá melhor pessoal que a tá sua. falando que a sua imagem tá melhor. Eu vou Ai, mudar ai. pro 4G aqui. Eu vou fazer isso. Quer ver, ó? Vamos tentar agora com 4G.
Tirei o Wi-Fi. Tá, joia. Tá, beleza, então. Então vamos lá. Então, gente, aí eu estava falando que é com o pai que a gente aprende a autoconfiança, né? Tá. Agora vamos pôr a pessoa adulta, para vocês entenderem o que quando a gente, na infância, essa falta do pai vai acontecer. Vamos pensar numa pessoa adulta. Imagina uma pessoa adulta que tem dificuldade para o mercado de trabalho. Dificuldade, assim, insegurança. Sim. É extremamente inseguro. Manda currículo com medo de ser chamado. Sabe aquele negócio assim? Insegurança, isso é do pai. Então você tem que olhar para o pai. Na constelação, a gente sempre, quando a constelação vai constelar alguém, esse caso a gente já olha para o pai. Por quê? Agora a gente vai pegar essa pessoa, esse adulto que teve dificuldade com o mercado de trabalho, e vamos levar ele lá para a infância dele, tá? Lá, quando a gente é criança, vamos pôr, é um menino, né? Eu dei o exemplo do menino. Então, vamos lá. Então, quando a gente é criança, a gente é muito apegado à mãe. Para os filhos irem para a esfera do pai, a mãe precisa permitir. Como assim, Oslânia? Sabe aquela mãe que, mesmo morando com... vamos colocar uma família tradicional, pai e mãe morando todo mundo junto e o pai levando o filho na escola, tá? Uma família margarina. Tá? Então, quando a mãe não permite que o filho vá até o pai chama a atenção do filho, a mãe protege. O menino tá fazendo alguma coisa com o pai, a mãe não deixa. E porque o pai tem aquelas brincadeiras, sabe aquelas brincadeiras que a gente acha que é sem noção, que a gente fala, nossa, vai machucar meu filho? Aquelas brincadeiras sem noção, aquelas brincadeiras são essenciais para o menino ir para a vida. Tá? Quando o pai pega o menino e joga assim, ó. Né? Que a gente quase morre. Então, a mãe tem que sair de perto. Entende? A mãe tem que ser, porque é difícil pra gente. Eu fazia, gente do céu, eu não deixava, sabe? Porque eu achava que meu marido ia machucar o meu filho. Então, assim, a gente aprende que isso aí é da natureza e que isso faz parte do menino ir pro lado do pai. Tanto o menino como o menino precisa disso, pro pai, porque é o pai que apresenta o mundo pro filho. Sei. Entende? Então, a mãe precisa soltar esse menino para ir para o pai. Aí ele vai com o pai, esse menino, vamos colocar o menino mesmo, sexo masculino, ele vai aprender a ser homem com o pai. Ele vai copiar aquelas características do pai e vai aprender a ter segurança. A menina vai aprender o que com o pai? A ter segurança, autoconfiança também, mas ela vai aprender a respeitar os homens no pai, a admirar os homens no pai. Então, essa relação na infância com o pai, ela é importante tanto para o mercado de trabalho, tanto para ter uma relação de casal saudável depois, porque se não existe... Ixi, a outra se identificou aqui. Porque senão o que acontece? Chega lá no casamento, aí você quer, se te faltou o pai, você quer que seu marido seja seu pai, que ele cuide de você, que ele faz o que seu pai não fez. Né? Então você fica querendo que ter um pai, não um marido. Entende? Agora vamos colocar a menina. A menina. A mãe, né? A mãe. Isso. Agora a mãe. Os filhos, o que eles vão aprender com a mãe? Eles vão aprender a alegria de viver. Eles vão aprender a ter mais felicidade. Sabe aquele aconchego, aquela coisa de mãe mesmo, tanto o menino como a menina. E a mãe é prosperidade. A mãe é fertilidade. Então, é com a mãe que os filhos vão aprender a ganhar dinheiro. Quando crescer, a ir para o mercado de trabalho, a conseguir um bom trabalho, vamos dizer assim. O Bert Hellinger fala o seguinte, que o sucesso tem a face da mãe. Então, quando você tem a mãe aqui dentro do seu coração, você tem sucesso financeiro, você consegue um bom trabalho. E quando você tem o pai, você consegue multiplicar aquele dinheiro. É tipo assim, com a mãe
você tem dinheiro, com o pai o dinheiro fica. Resumindo, é isso, tá? Sim. Então, vamos colocar essa criança já adulta. Se ela tem dificuldade em entrar no mercado de trabalho, não vou falar da insegurança, não, porque a autoconfiança vocês já viram que é do pai. Mas ela, assim, ela tem a segurança, mas ela não consegue um bom trabalho. Ela vê os colegas de faculdade dela, tudinho lá arrumando um bom trabalho. Sabe aqueles meninos que colavam na faculdade? Tudo bem empregado. E ela que era CDF, tá lá, ó, não consegue. Então, isso aí é tipo de emaranhamento com a mãe. Não tomou a mãe, precisa tomar a mãe. Daqui a pouco eu explico o que é tomar a mãe, tá? Tá. Para ela ir para o mercado de trabalho. E para o pai, aquela pessoa que às vezes tem um bom trabalho, tem um bom emprego, mas não consegue gerir, não consegue multiplicar, chega no final do mês, não dá só para pagar boleto, sabe? Não, ó, que juntou um tiquinho e bate o carro, sabe? Assim, aqueles negócios, assim, parece que a vida não deixa caminhar. Isso aí você tem que olhar para o pai. Então, veja que eu estou falando desde a criança, que é a idade que você trabalha com as crianças, indo para a vida adulta, tá? Então, o que é tomar pai e tomar mãe? Tomar significa você concordar com seus pais do jeito que eles são. Sem criticar, sem julgar, sem querer que eles fossem diferentes, sem querer ter tido um destino diferente. Isso é tomar. Por exemplo, você se sentiu incompreendida, vamos imaginar que você, Katia, se sentiu incompreendida na infância. Você queria a mãe que igual da sua coleguinha, você não queria que a sua mãe fosse igual à sua. Você queria que a sua mãe fosse mais amorosa. Aí você traz isso para a vida adulta. Entende? Aí o que acontece? Você não consegue tomar sua mãe. Então você tá adulto com aquela dorzinha lá que é a criança interior ferida. Criança interior é justamente essas lembranças da infância que fica muito viva dentro da gente. E você pode ver que o que fica mais vivo é aquilo que traumatizou a gente. Porque das alegrias parece que a gente esquece, porque aquilo que é traumático, aquilo fica muito vivo, que é a criança interior ferida, tá? Então, então, o que é tomar mãe? É uma postura de você concordar e aceitar do jeito que ela é. E bola pra Isso aí frente, que abre as portas. Exatamente. Então, vocês veem aí a importância da educação para as crianças. E outra coisa, daqui a pouco eu respondo aqui, tem umas perguntinhas, você pode até dar uma olhadinha para ler para mim. Eu só quero falar da postura da mãe solo. Esse negócio de mãe solo é a mãe solteira que agora já está inventando esse negócio de mãe solo, né? A mãe que cria o filho sozinha. Gente, aí você deve estar pensando, quem cria os filhos sozinho deve estar pensando, nossa, meus filhos então não vai ter autoconfiança, meus filhos então não vão ganhar dinheiro, meus filhos então... Não é assim que funciona. Deixa eu explicar para você. É a postura, tá? Às vezes a criança não conheceu o pai e ela tem muito mais sucesso do que uma criança que tinha um pai que buscava todo dia na escola. Porque isso depende da postura, da leitura que a criança faz do pai. Entende? Se a criança guarda mágoa, julga o pai, fica criticando o pai, ela não toma o pai. Mas se a criança aceita o pai ausente, aceita aquela vida, aquele destino dela, ela consegue tomar esse pai e prosperar. Entende? Então, gente, é muito importante a postura da mãe nessa hora. Já ia falar. Por quê? Não existe pai. Gente, pelo amor de Deus, eu até arrepio com esse nome. Não existe pai. Toda criança tem pai e tem mãe. Vamos imaginar, eu vou dar um exemplo de um cenário terrível. Mulher... Você quer dar o meu exemplo? O meu exemplo. Eu tinha... O meu pai morreu assassinado quando eu tinha 2 anos e 8 meses. A minha mãe me criou eu e a minha irmã mais velha até 8 anos, sozinha.
E aí ela teve uns namoradinhos. Mas quando eu fiz 8 anos, a minha mãe casou com meu padrasto. Quando eu fiz 8 anos de idade, ela casou. E do segundo casamento, ela teve meus 3 irmãos. Então, eu fui criada. Eu não tenho memória nenhuma do meu pai. Nenhuma. Não lembro nada, assim. A minha irmã, que já tinha quase 5 anos, também não lembra. Mas eu fui criada sabendo que o meu pai morreu, né? Minha mãe viveu o luto dele 3 meses, achando que ele tinha sido matado inocente. Mas depois ela descobriu que ele estava aprontando com outra mulher. Que por isso, num bar, ele levou um tiro, porque ele estava envolvido com outras mulheres. E aí minha mãe jogou o balde e falou assim, olha, eu não vou chorar mais por causa do seu pai. O seu pai morreu porque ele é um safado sem vergonha. E pronto, virou a parte. Então eu cresci sabendo que o meu pai morreu assassinado porque fez coisa errada. Então eu não tenho essa coisa com o pai. Então eu cresci, não choro, não tenho essa melancolia. Ah, eu não tenho pai, né? Igual meu marido já é de uma família margarina, que teve o pai, que tem a mãe, que tem as irmãs. E nem por isso eu pego o pai dele como meu pai ou eu o trato como meu pai. Porque eu tive esse tapa na cara desde nova. Então, acho que é muito bem isso aí que você está falando. Exatamente. Depende muito da postura, a leitura que você faz disso para você ter sucesso, sabe? Por exemplo, às vezes, vamos imaginar assim, a mulher é apaixonada pelo homem, ele abandonou ela grávida, não quis saber, rejeitou o filho. Ela precisa dar um lugar para o pai do filho no coração. Primeiro, a mãe precisa dar um lugar para o pai do filho no coração, para o filho ter esse lugar, entende? Por exemplo, a mãe precisa olhar para o filho e pensar, eu vejo seu pai em você, eu vejo a força do seu pai em você. Porque o filho é metade pai e metade mãe. Se ele quer ver seu pai, é só você olhar para o espelho que você vai ver seu pai em você. Entende? Então, a mãe precisa ter essa postura de aceitar, de dar um lugar de honra pro pai do filho. Mesmo que ele seja assim, um safado, igual, né? Enfim, foi através dele que ela tem os filhos. Ele deu a vida. Entende? Então, isso é muito importante. Eu tive uma live que eu falei isso, que a mulher precisava dar um lugar de honra para o filho. Aí a moça escreveu assim, que ela não dava um lugar de honra para os filhos, porque os filhos não tinham nada que aprender com aquele homem, não. Ela escreveu desse jeito. Que ela realmente ela não permitia. Aí eu falei, né, na live, você precisa dar um lugar de honra, dar um lugar de honra para ele, porque ele é o pai do seu filho. Aí ela falou, aí ela comentou outra coisa lá que eu não lembro, que não conseguia por causa disso, falou mal. Eu falei assim, então lembra, ó, ele não é tão ruim assim, porque você fez filho com ele, não foi só um filho. Acho que tinha 2 ou 3 meninos com esse homem, mas ele não é tão ruim assim, um borogodó ele tem. Então, você vai lembrar dele no início da relação, lembra do borogodó e coloca ele que dá um lugar de honra para ele. Porque pai é pai, ex-marido é ex-marido e chifre é chifre, gente. Isso. Tá? Não vamos confundir os departamentos, não. Ô, Slane, mas eu acho que deu para entender direitinho, assim, né? Eu vou fazer um resumo, assim, né? Puxando agora para minha prática. Eu sinto que muitas coisas... Porque, assim, até os 3 anos de idade, a gente sabe que o cérebro de uma criança, ele cresce mais do que vai crescer e se desenvolver durante a vida adulta. A estrutura da personalidade de uma criança é formada até os 8 anos de idade. Então, mas até os 3 anos, a criança aprende todas as experiências, as primícias, a criança aprende até os 3 anos. Né? Ela aprende o que as cores, ela aprende primeiro, né? Ela aprende a ver, né?
a ouvir, a cheirar, né? Os sentidos, a estimulação sensorial. Ela aprende a sentar, depois a andar, a correr. Ela aprende a usar o vaso, ela aprende a falar e ela aprende a se relacionar. Tem a questão do sorriso social, a questão da linguagem, da comunicação. E tudo ela vai vivendo as experiências dela. Se durante essa etapa a mãe, ela interfere, né, nessa questão aí familiar, né? Igual você deu o exemplo aí dessa mãe que não quer dar honra ao pai. Né? Eu lembro direitinho quando o meu menino hoje de 12 anos quis ir a primeira vez no banheiro, meu marido fazendo xixi, e meu menino entrou no banheiro, pequenininho, e querendo fazer xixi junto com meu marido. E meu marido em pé lá fazendo xixi. Meu marido já ia pôr meu menino para fora, já ia expulsar ele do banheiro. Eu virei para ele, meu filho, se você não ensinar para o seu filho como que um homem faz xixi, quem vai ensinar? Aí ele virou para mim e falou assim, é mesmo, né, meu bem? Eu que tenho que ensinar. Eu falei, é claro que é você. Então, se uma mãe, ela não... Porque eu falo assim, para a gente ser mãe, a gente tem que estudar. A gente tem que se capacitar, porque senão a gente erra. E os nossos erros, eles causam traumas, eles formam estruturas de personalidade que nós não queremos nos nossos filhos. E aí vão se tornar esses adultos que você falou aí, né, com vários problemas. Em manter um casamento, em arrumar um emprego sustentável, né? Fica pulando de galho em galho. É uma pessoa que não tem uma educação financeira, porque tudo começou lá com a família, né? Com os exemplos. Né? Então, eu achei assim, eu estou encantada com essa constelação e com aquilo que a gente pode trazer, principalmente até os 3 anos de idade, porque eu acho que se uma mãe que faz uma constelação antes do bebê nascer, a chance dela errar é muito menor, né? Olha o que você passou com o seu filho. E os meus filhos maiores, eu vou te dizer que a mãe que eu sou hoje é uma mãe transformada. É uma mãe que eu não fui para os meus filhos mais velhos. Porque o conhecimento que eu tenho hoje, a capacidade, né, de me relacionar, de entender um transtorno, de poder, saber agir com a minha filha, né, de não ficar dando murro em ponta de faca, isso eu acho que não tem dinheiro que paga no mundo, né? A gente saber lidar com essas situações. Eu até fiz uma postagem outro dia, né? Porque muitas mulheres falam assim, não tem receita de bolo para ser mãe. Não tem receita de bolo. Mas eu acho que conhecimento de um cérebro de uma criança, como que o cérebro de uma criança funciona, por que você não deve bater numa criança para ela aprender que não pode pôr o dedo na tomada? Né? Não é batendo que uma criança aprende. Então, o cérebro, se a gente estudar o cérebro de uma criança, até os 3 anos de idade, principalmente, você vai evitar vários transtornos lá na frente, porque você vai saber como lidar da maneira correta, você vai saber como agir, né? Aí eu coloquei assim, se eu tivesse as receitas de bolo que eu tenho hoje com os meus filhos mais velhos. Porque o que você falou aí da gente colocar debaixo do tapete, porque assim, enquanto a gente é só uma mãe, é só uma mulher casada, o marido, né, 90% dos maridos não vão te enfrentar igual um filho te enfrenta. Porque quando um filho nasce, você não consegue se controlar nos momentos que ele te desafia. Você vai colocar o seu modo primata para fora, não é assim? Se você é explosivo, você vai explodir com seu filho. Se você é calma, você vai conseguir ser calma com seu filho. Então, quando a gente é mãe, a gente põe para fora tudo aquilo que a gente tem de negativo, porque a gente não sabe controlar, né? E eu acho que se a gente entender essa constelação aí, é um grande passo para a gente saber lidar com o nosso interior, com as nossas feridas, curar, né? Cicatrizar e a gente conseguir lidar, fazer um relacionamento melhor. Eu falei muito e tem as perguntas. Deixa eu só concluir. Eu só quero falar uma coisinha das perguntas. Gente,
curar é muito importante. Porque a gente herda, não é só características físicas, não, a gente herda as emoções e traumas. Então, você pode passar para os seus filhos seus traumas, suas angústias, suas dores, seu sofrimento, e passa de geração para geração. E isso já é provado cientificamente. Tá? Eu podia até contar um artigo científico para explicar isso, mas aí não vai dar tempo de ter as perguntas. Em outra live eu conto, tá? Mas é certeza que passa trauma de uma geração para outra, tá? Então é melhor se curar para o seu filho se livrar disso. Sim. Peraí, deixa eu falar aqui. Tem gente que tá falando aqui que vai fazer uma consulta com você, que é doida para fazer uma constelação familiar, tem muita vontade. Agora, Ai, que bacana. Depois você me chama no direct. Isso. Aí teve gente que falou que tá encantada. Deixa eu ver aqui. Ai, obrigada. Uma falou assim, descobri porque meu marido é tão carrancudo, coitado. Aí ela falou assim, acabei de descobrir que sou o pai. Que ela, como diz, né, puxou o pai dela. Aí a Naira falou assim, ó, eu com 4 anos, meu pai me arrumava cedinho, me carregava com ele nas viagens. Acho que ele só avisava quando a gente estava saindo. Eu era menina e filha do meio. Se o homem exclui a mãe e mesmo assim tem sucesso financeiro, como pode? O homem exclui a mãe. E mesmo assim tem sucesso financeiro. Como ele tem a pode? força do pai. Eu acho... Quando... Eu entendi assim, que às vezes ele tem uma dificuldade com a mãe, mas mesmo assim ele tem sucesso financeiro. Eu acho que foi isso que ela quis perguntar, né? Isso, aham. Às vezes ele tem uma desavença com a mãe, mas ele não julga a mãe também, entende? Às vezes ele não tem uma convivência muito boa, mas ele não julga a mãe. E ele tem a força do pai. Porque é com a força do pai que você vai multiplicar dinheiro, gerir, a gente aprende a gerir e multiplicar com o pai. Tá? E às vezes também ele não absorveu, né, o lado negativo da mãe, né? Meu marido tem... Isso depende muito da leitura que a gente faz, gente, das relações com os pais. Tá? Não é tão simples assim, né, Oslânia? E tem pessoas que têm a tendência a fazer a leitura do negativo. E outras pessoas já têm tendência a fazer a leitura do positivo. É o pessimista e o otimista, né? Meu marido tem muitas lembranças ruins quando criança. E até hoje ele reclama, mexe na ferida. E é criança interior ferida. Gente, eu atendi uma senhora... Ela tinha... Porque eu atendo constelação familiar online, né? E eu atendi uma senhora de 76 anos por aí. No computador bonitinho, a filha dela foi lá, arrumou a neta, não sei, para ela e deixou eu e ela no computador, assim, e eu fui trabalhar com ela. Quando eu... E a causa dela, do tema dela constelar era depressão. Então, quando eu fui abrir a constelação, que a gente foi olhar... Ela tinha criança interior ferida, por quê? Por causa do pai. Era um negocinho tão bonitinho. Ela tinha 6 anos, ela lembrava muito do pai, porque o pai dela era alcoólatra, e o pai dela, ela tinha ele como pai ideal. Só que o pai era marginalizado, assim, né, pela sociedade. Imagina ela com 76 anos, o pai dela tinha, né, quanto tempo atrás? Então, naquela época, o pai dela não era tão bem visto. E ela te trazia uma mágoa muito, não pelo pai, porque ela tinha adoração pelo pai, mas ela queria cuidar do pai, ela queria proteger o pai. Nossa, quando ela entrou no campo, assim, que ela ressignificou, que ela sentiu a energia do pai, que ela viu que o pai dela também era bem resolvido com aquilo, que ela entrou na energia do pai, porque na constelação a gente consegue sentir a energia do outro, sabe? Ela chorou tanto, falou assim, nossa, e eu vivi com essa dor 76 anos. Eu falei assim, nossa, eu arrepiei, falei,
Isso era o quê? A criança interior. É isso que eu falo para você. A criança interior, ela continua ferida e viva como se fosse ontem. Não importa se tem 73 anos ou se tem 20. A criança ferida, ela continua viva. Uhum. A Entende? Sandra falou aqui assim, como curar essa criança ferida depois de adulto? Do mesmo jeito, né? Constelando, tá? Do mesmo É jeito. muito, você pode conseguir ressignificar sem constelar, fazendo meditação, mas é tão demorado. Faz uma Uhum. constelação que ajuda demais. É um outro olhar, a constelação você tem um outro olhar para a vida, um outro olhar para as coisas, você sente aquela energia. Às vezes você passa a vida inteira achando que você é preterida. Ai, né? Aí quando você faz a constelação, você entra ali, você vê aquele amor tão grande, você vê aquela sensação, você muda o seu olhar. É muito importante. Eu acho que é libertador, constelação. Eu acho que as pessoas investem tanto quando descobrem alguma doença física, né? E vão deixando as doenças da alma, né? As doenças da mente. E eu acho que é isso aí, ó. Quando você se conhece, né? Você tem conhecimento, né? O seu conhecimento da sua alma, aquilo que está te prejudicando, e você consegue curar isso. As outras doenças, né, físicas, igual você disse aí sobre a fibromialgia, passam, né? Passam, porque uma coisa puxa a outra, né, Oslânia? Uhum, exatamente. E depressão é falta de pai e mãe, tá, gente? Depressão é a sensação de vazio. Não é tristeza, é vazio. E a gente é 50% pai, 50% mãe. Se te falta um, você é só metade. Aí vem a depressão, tá? Aí, às vezes, acontece alguma coisa na sua vida que aciona aquela depressão, aquela falta de mãe. Por exemplo, no pós-parto. Pós-parto, você entra em ressonância com a maternidade, você entra em ressonância com a sua mãe. Aí vem a depressão pós-parto. Quando você está bem resolvido com pai e mãe, geralmente você não tem essa depressão pós-parto. É. E depressão em qualquer fase da vida. Uhum. Muito bom você falar isso sobre depressão. Muito bom. Porque, como diz, né, a doença do século é a depressão. E eu acho que o caminho é esse mesmo, a pessoa entender, né, o motivo, por que que eu tenho depressão e se curar, né, tratar a sua ferida. Achei interessante uma pergunta aqui. Peraí. Como curar essa criança ferida depois de adulto? Gosto da minha mãe. Quando falo que pareço com ela, eu fico muito triste. Faço de tudo para ser o oposto dela. É, isso aqui, gente, eu achei uma pergunta importantíssima. A lei do pertencimento, vamos voltar na lei do pertencimento. Todas as pessoas pertencem. Quando você exclui alguém, a vida dá um jeito de juntar. Então, se você exclui a sua mãe, quando você fala que você não gosta de parecer com a sua mãe, você exclui a sua mãe, você vai ficar idêntica a ela, só que você não percebe. Por quê? Porque o que você exclui repete. Então, se você não quer parecer com a sua mãe, você, primeira coisa, é resolver isso dentro de você. Você precisa aceitar sua mãe do jeito que ela é, concordar com ela do jeito que ela é, para você ter forças para fazer diferente. Porque se você julgar e ficar tentando ser diferente, você vai ser igual. E provavelmente as pessoas falam, nossa, é a cara da sua mãe, tá? Então, assista ao filme Um Homem de Sorte, para você entender melhor isso, tá? E tem até um post comentado desse filme lá no meu feed. Leia o post primeiro para você entender o que você tem que ver lá no filme. Você No vai entender filme. bem isso aí que eu falei, tá? Viu, Sandra? Vai lá. É a Oslane, eu Sandra que acho que perguntou. é a Sandra. A Amêndoa falou assim, ó, tive depressão pós-parto e depois desenvolvi autoimune. Ai, a autoimune, ela tem muito a Isso, ver na autoimune. dessa autoimune.
a doença autoimune tem muito a ver com a gente não se aceitar, sabe? Porque a doença autoimune é o nosso corpo brigando com o nosso corpo, não é? A nossa célula tentando destruir nossas células do corpo. E a doença autoimune, na visão sistêmica, é a gente não se aceitar. Parece que a gente tem dificuldade de nos aceitar. E isso pode ter sido desencadeado, sim, por uma depressão pós-parto. A depressão pós-parto pode desencadear uma fibromialgia, pode desencadear muita coisa que já estava ali, sabe? Só esperando um estupim para sair. E a doença autoimune, você pode olhar para isso, para ela numa constelação, tá? Eu acho que foi a Cláudia. A minha, acho que é a Cláudia. Foi a minha. Você pode olhar para isso numa constelação. Ela está no SUS. Tá? Tem constelação familiar no SUS como prevenção de doença. Não é que a constelação vai curar uma doença e tirar com a mão, mas a gente tem uma doença quando a gente não consegue olhar para algo. A doença quer te mostrar alguma coisa que na sua alma não está em ordem. Se você colocar em ordem, a doença pode se retirar, tá? Não é uma garantia de cura, mas a doença pode sim se retirar e você pode se libertar. Tá? Uhum. E a questão da depressão pós-parto também, se a mãe tem uma depressão que dura mais do que 3 meses, a criança pode desenvolver o transtorno, tipo o autismo, o TDAH, não sabia. o TOD, sim. Porque quando a mãe, né, ou quando ela amamenta, ou quando ela carrega a criança, porque tem mãe que mesmo com depressão, ela que quer cuidar. Ela não aceita ninguém cuidar. Ela que quer tomar conta, quer fazer tudo com a criança. Então, ela libera adrenalina e cortisol naquele afeto ali. E esses hormônios são causadores de transtorno. Então, às vezes, a criança, ela nasceu com uma predisposição e por causa daquela depressão, foi como se fosse uma vacina para o transtorno aparecer. Então, por isso que a gente tem que... Não é fácil, né? A gente falar assim, gente, não vamos ter depressão, não existe isso. Mas eu acho que a gente tem que cuidar dessa questão, né? Aí, né, de perceber o que começou com uma depressão, põe a boca no trombone, pede ajuda, porque não é fácil, né? Procura ajuda, né? Não dá para continuar. Tem gente perguntando, e o câncer, o que seria? Mas aí eu acho que já é outro assunto, né, Oslânia? Mas eu posso responder rapidinho. O câncer, ele é uma doença que está voltado a te levar para a morte. Né, é um olhar para a morte. Você não quer viver, é um olhar para a morte. Várias coisas pode causar o câncer de acordo com a visão sistêmica. Uma delas é não aceitar o pai, tá? Aquele negócio com pai e com mãe pode sim te levar a um câncer. Outra coisa, quando você perde alguém na sua família e você está olhando, a gente chama de olhar para a morte. Eu até fiz um post ontem falando, a mulher olhando para um aborto, por exemplo. Quando você está olhando, por exemplo, para um aborto, para um filho que se foi, ou para sua mãe que morreu cedo. Então, uma forma de você encontrar com a morte é desenvolvendo câncer. É claro que o câncer é genético, como vocês sabem, ele já está lá no nosso DNA, ele é genético. Mas para ele se desenvolver, ele precisa que o DNA seja ativado. Aquele gene do câncer, ele precisa ser ativado. E o que ativa esse gene? A epigenética, que é o que está aqui ao nosso redor, nossas emoções, o nosso comportamento, nossos hábitos alimentares, como vocês sabem, e a nossa vontade de morrer. Isso aí ativa o gene, tá? Que pode levar ao câncer. Tá? Travou? Respondido. Também não sabia disso. Aprendizagem nova aqui. Ô, gente, tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu acho que a gente pode encerrar. Já são 9h10, Oslânia. Tá. Ok. Tá? Eu acho que foi super proveitosa, né? Você falou aí muita coisa, assim, né? Que a gente tem que fazer uma análise, mas foi excelente, porque você, né, falou
coisas super válidas, assim, que a gente precisa conhecer esse mundo aí da constelação familiar, porque é um excelente recurso, né, pra gente. Uhum, tá certo. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, tá? Depois. Ah, tem pergunta aqui. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta para mim, faz lá no meu direct, tá? Porque a gente precisa encerrar para salvar a live. Aí vocês podem ir no meu direct fazer a pergunta que eu respondo com o maior carinho, tá? Tá alguém perguntando do autismo aqui, tem a visão sistêmica para o autismo, tá? Depois você coloca essa pergunta lá, eu acho que Oslane, eu acho que a depois a Cláudia gente fez. pode fazer a Sandra mesmo, que tá aqui, ela é mãe de autista. Eu acho que depois a gente pode fazer aquela live da Do constelação autismo, né? sistêmica para o autismo, né? Que a Uhum. gente estava conversando sobre ela, a meditação que você desenvolveu, né, para a sua consteladora lá, que você me disse, para sua aluna, né? Viu, Sandra? A Isso. Oslânia A desenvolveu uma Cláudia também. meditação para o filho dela, para o filho dessa aluna. Acho que ia ser bom para você também É, aí. então, gente, depois a gente faz uma live sobre o autismo e, bem rapidinho, essa meditação, a minha aluna, o filho dela é autista e ela está disponibilizar essa meditação, tá? Para as mães, crianças autistas, Ah, ótimo. tá? Ótimo. Pessoal, quero Muito bom. agradecer vocês, que senão a live cai. Aí vocês me chamam lá, que eu respondo, tá? E toda quarta-feira, às 20 horas, eu faço live lá no meu IG. E eu também tenho um curso de constelação familiar, que a gente vai abrir novas turmas, tá? E quem quiser saber mais, me chama lá. E obrigada, Cristiane. Gostei muito, aprendi também com você. Adorei. Hoje Eu pode que marcar outra, tá? agradeço. Eu que agradeço, né? A honra de ter você aqui. Nessa pessoa, eu sei que você é renomada, mas te agradeço Oh, muito né, ter aberto esse espaço aí na agenda para poder conversar com a gente, né? Aqui no meu perfil, que eu tenho certeza que contribui muito aqui para mim, né? Principalmente para as mamães que estão aqui. Tá bom? A gente tá vai se certo. Muito falando, obrigada, tá? tá? Muito Tá obrigada. Boa joia, noite, Cristiane. pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Bom descanso. Se cuidem aí, tá bom? Um abraço. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Toca aqui, Oslânia. Yes! Aê. Um Que beijo. ótimo. Obrigada. Tchau. Obrigada.